mudou a minha vida. Agora eu peço vidas para o reino de Deus. Eu sou André. Eu fui o primeiro a receber o chamado por Jesus Cristo para poder seguir. Eu fui o primeiro a ir com Ele aonde quer que Ele fosse. E nesta noite eu vos convido a tomar essa decisão assim como eu fiz. Eu sou Tiago, segui o mestre até o fim, mesmo diante da morte, fui fiel ao meu Senhor. Eu sou João e aprendi com o mestre que o maior de todos os mandamentos é amar. Eu sou Felipe, anunciei às multidões por onde passei que Jesus é o pão da vida. Eu sou Bartolomeu, anunciei que o Messias chegou. Eu sou Tomé, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, se eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos, se eu não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum eu crerei. Eu não acreditava até ver, agora creio e proclamo o nome do Senhor, meu Deus. Eu sou Mateus. Antes de conhecer a Jesus, eu era cobrador de impostos. Depois que eu passei a conhecer este Deus que eu e você estamos servindo hoje, eu decidi trocar toda a riqueza deste mundo pelas riquezas eternas. Eu sou Tiago, filho de Alfeu. Caminhava eu certo dia pelas ruas da Judéia, quando me encontrei com esse homem, e ele me fez um chamado para que eu pudesse fazer parte da grande comissão. Naquele dia eu larguei tudo, família, trabalho, e passei a seguir a Cristo. Durante 3 anos que eu convivi com ele, sinais, maravilhas, eu pude ver. Aprendi muito com ele, até que um triste dia, um de nós traiu o nosso mestre. Jesus foi preso, sentenciado, condenado à morte, morte de cruz. Nós, os discípulos do Senhor, presenciamos tudo, mesmo à distância, vimos o sofrimento de Cristo lá na cruz. Após a morte de Cristo, nos reunimos em um lugar para que a nossa comunhão e o amor entre nós pudesse superar toda a morte de Cristo. E eis que um dos dias, após a morte de Jesus, após a crucificação e sepultamento, as mulheres, Maria entra dentro da casa em que nós estávamos, dizendo que Jesus havia ressuscitado. Muitos duvidaram, como eu, ficamos inseguros se Jesus havia ressuscitado ou não. Mas eis que, em um desses dias, em um desses momentos de dúvida, nós ouvimos uma voz bastante conhecida: Pai seja convosco. Quando nós nos viramos e olhamos de onde estava vindo aquela voz, nós vimos o nosso Cristo, o nosso Mestre. Ele ficou conosco durante poucos dias, mas disse que iria ao céu preparar lugar para nós e aqueles tanto que um dia iriam aceitar Cristo, como vocês que aqui estão. Ficamos todos reunidos em um só lugar, quando num grandioso dia, um som como de um vento veemente invadiu aquele lugar, e todos nós fomos cheios do Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Espírito está aqui nessa noite. Eu sou Judas Tadeu. Eu recebi o chamado de Jesus e o atendi. E
ampliou as nações para pregar o seu evangelho a toda criatura que não o conhecia. Eu sou Simão Zelote. Antes lutava por uma nação, hoje luto pelo reino de Deus. Eu sou Judas Iscariote. Um dia o mestre ia passando e seu olhar me tocou. E eu comecei a seguir a ele. Mas o meu coração não estava no mestre. Meu coração e meus olhos começaram a olhar para o mundo, para a riqueza. E eu cheguei a vender ao mestre. Não faça como eu fiz. Siga o Senhor, mas siga Ele de todo o seu coração. Não venda ao Senhor como um dia eu vendi por algumas moedas. Ide por todo mundo